Primeira carta do apóstolo João, a gente vai para o capítulo de número 4, tá? Primeira de João, capítulo 4. A gente não vai ler o texto agora, peço só que você deixe aberto aí, para a gente poder conversar. Vamos orar de novo, irmãos? E a gente ora, queridos, não é por mera prática, assim, né? Não é só tradição. A gente ora porque o que a gente vai fazer hoje aqui, se a gente não tiver o Senhor conosco, não adianta de nada. A gente precisa tanto do Senhor nos conduzindo, nos levando, falando no nosso coração. Então vamos pedir isso a Ele? Olha junto comigo. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é bondoso, Deus. E na Tua bondade, na Tua misericórdia, no Teu amor, que se expressa de tantas formas diferentes, a gente pode encontrar de novo o renovo aqui nesse domingo, Pai. Porque a gente pode se juntar com outros irmãos nossos, gente que foi comprada pelo Teu sacrifício também, para poder falar com o Senhor, para poder cantar ao Senhor, também para ouvir do Senhor, Pai. Nós precisamos tanto Te ouvir, Senhor. Precisamos tanto mesmo, Deus. Então, nessa manhã, por favor, não nos deixe sozinhos. Fala conosco, Senhor. Abre o nosso coração. Nos inspira de novo, Senhor, a uma jornada contigo, conectada com o Senhor, para que a gente viva nesse mundo da forma como o Senhor pediu que a gente viva, Pai. Faz isso por nós, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu batizei esse nosso encontro aqui de o centro. E eu quero começar com uma pergunta para você. E assim, pode parecer uma coisa boba, pode parecer uma coisa pequena, mas é muito sintomático, eu não sei, talvez eu, apesar de ter 35 anos, eu já estou pastor velho, porque eu fico falando sobre a mesma coisa, porque eu acho isso muito importante. Essa pergunta, ela sempre volta à minha mente vez após vez, porque eu tenho muito medo, irmãos, porque a palavra já me alertou que a gente pode ter uma prática de vida que está dissociada dessa vida com Jesus. Entende? Olha como isso é difícil. Pode ser que eu e você juremos que a gente é cristão, que a gente anda com o Senhor, e ainda assim a gente está errado. A gente pode estar enganado. Então, esse autoexame, olhar para si mesmo e averiguar se a gente está no caminho, é um exercício que eu acho que é cotidiano, que é diário, e vai perpassar a nossa vida cristã até o dia que a gente for se encontrar com o Senhor. Por isso que eu estou te perguntando, o que principalmente caracteriza um cristão? Porque tem muitas coisas que caracterizam um cristão. O que salta aos olhos a partir da Escritura? Vamos lá. Um é viver conforme a palavra, o outro é fé. Sugestões. Obediência, certo? Curioso, irmãos. Ninguém falou sobre o que a gente vai falar hoje. Porque percebam, para você ser cristão, para você ser considerado um cristão, você tem um sem fim de características, todas as quais a gente acabou de falar, óbvio. Dá para ser cristão sem fé? Não. Dá para ser cristão sem obediência? Também não. Mas como é que a gente pode avaliar o nosso crescimento na fé? Todas essas coisas fazem parte. Mas tem uma que eu acho que a Bíblia mostra para nós que salta aos olhos. O amor. O fruto do Espírito. Sim. Essa é uma das... Isso que a irmã acabou de falar é uma das que sempre me salta aos olhos, né? Santidade, que é uma coisa que a gente, eu acho que até fala um pouco menos do que a gente falou no passado, né? É fundamental. Mas em todas essas coisas, se tendo tudo isso, se faltar uma, nada vale a pena. Que é? Vamos logo, vamos para a resposta, né? Primeira aos Coríntios, capítulo 13, não precisa abrir, diz o quê? Primeira aos Coríntios, e olha só, irmãos, talvez você nunca tenha atentado para isso, mas primeiro aos Coríntios, capítulo 13, é tido como um hino do amor, não é? Paulo está trabalhando e ele chega aos Coríntios e ele coloca um poema. De fato é um poema, é uma poesia, que fala sobre o amor. Ótimo. E as pessoas costumam usar isso aonde? Casamento, né? Você vai lá no casamento, aí você fala assim, você vai prometer que você vai amar a sua esposa ou o seu marido, né? E aí você diz assim, o amor cobre uma multidão de pecados. Sem amor nada vale a pena. E a gente fica falando isso como amor romântico, né? Paulo está falando sobre amor romântico? Em Coríntios? Não, ele está falando sobre o quê? Não.
Em que Paulo está falando sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13? Ele está falando da igreja, irmãos. No começo da carta, ele está falando, olha, a igreja está toda dividida, está toda fatiada. Lembra disso? Tem um grupo que fala, eu sou de Paulo. Outro fala, eu sou de Apolo. Outro fala, eu sou disso, sou daquilo. E aí Paulo vai falando assim, olha, vocês estão completamente equivocados. A prática concreta de vocês na vivência do evangelho tem que ser marcada pelo amor. E aí ele diz, ele trabalha, né, ou falar em línguas, trabalha em profecia. Ele diz, se vocês fizerem tudo isso, se vocês fizerem milagres, vocês estão falando em línguas, vocês estão ensinando bem, mas se vocês não têm amor, nada disso vale. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre o amor. E aí, irmãos, isso é muito importante, porque a gente está falando aqui de algo que olha para nós mesmos. A pergunta é, como é que está a sua vida? Sabe? Porque, não sei, eu fico afetado com isso. Eu não sei, a gente é marcado pelo amor? A gente é identificado pelo amor? Quando as pessoas pensam na Igreja Evangélica do Brasil, a primeira coisa que salta aos olhos é que é um povo que ama, e ama muito. A sua vida é assim? Você é conhecido por amar muito? Vamos dar uma olhada aqui no que diz João para nós. Versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. É um texto muito bonito, né? Ele é todo orquestrado a partir de reflexões, né? Coisas reflexivas, é isso que eu estou querendo dizer. É simples de entender. O que ele está falando? Amem uns aos outros. Esse é o imperativo. Por quê? Porque o amor procede de Deus. Todo aquilo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ótimo, mas vamos olhar com mais calma. Tirando o Maurício, que sabe. O que está escrito aí, irmãos? Porque não é possível que você seja presbiteriano e não estudou grego ainda, né? Eu sei que você está numa terça-feira à noite e fala. Fala. Oi? Quase. É um gama. Agapetos. Tem alguma palavra que está no horizonte disso? Ágape. O que é ágape? Amor. Paulo está falando. E olha que coisa incrível. Você precisa entender isso de saída, meu irmão, minha querida irmã. Paulo está falando agapetos. Ele chama a sua audiência de amados. Ou seja, esse povo que é chamado a amar, foi amado primeiro. Percebe? Aqui que está o começo desse movimento reflexivo. Ele está dizendo, vocês já foram alvo de um amor. Vocês, de maneira prévia, já receberam uma ação. De quem? De Deus. Se você já foi amado, então ame. E aí você começa a perceber como é que isso é um pouco mais delicado do que parece. Porque João está falando aqui com a humanidade inteira? Não, irmãos. Ele está falando a um grupo específico de pessoas. Quais são? As pessoas que já receberam o amor, que já passaram por essa experiência. Isso muda tudo. Por quê? A gente tem um imperativo. O imperativo é amem. Amem. Essa é a ordem. Amem. Só que na base disso, irmãos, está uma coisa que aconteceu antes. De maneira técnica, o imperativo aqui deriva do indicativo. Ou seja, a ordem para que você vá e ame, para que você ame quem está do seu lado, quem vive com você, está baseada numa ação primeira, irmãos, que é ser amado por Deus. E eu não sei se você percebe qual é a mudança que se opera nesse tipo de estruturação de raciocínio. Porque uma coisa é você falar assim, obedeça, faça tal coisa, e só. Qual vai ser a motivação para você realizar determinada ordem? É um imperativo por si só. Eu tenho que amar por quê? Que Deus manda eu amar. Não é isso que a Bíblia está dizendo. João está chamando a sua atenção para um fato que está na base. Se você já foi amado por Deus, você então vai lá e ama também. Do contrário, isso também faz parte, irmãos. Se você não foi amado por Deus, e aí, não é essa a forma correta de dizer, né? Se você não se percebe amado por Deus, você também não consegue reproduzir o amor de Deus. Entende? Então, na igreja, a gente tem um sem fim de pessoas, e isso é triste, e às vezes somos nós mesmos, que não estamos praticando o amor. A gente não está vivendo a partir do amor. A partir da Escritura, irmãos, a gente pode concluir com um grau razoável de convicção
que o problema está também na base. A gente não lembra do amor de Deus. A gente não está vivendo o amor de Deus. A gente não está sentindo o amor de Deus. A gente não está sendo alvo desse amor. E, portanto, a nossa vida está completamente esvaziada desse atributo que emana do próprio Deus. Vai ficar mais claro, a gente vai conversar um pouco mais sobre coisas, assim, concretas. Mas eu quero que você perceba uma coisa que é muito sintomática, irmãos. Nós somos chamados de cristãos. O que é cristão, tecnicamente? Pequeno Cristo. Irmão, você está entendendo? A gente precisa emular o nosso Senhor. E quando eu falo emular, não é no sentido de uma imitação vazia. O que Jesus é, nós precisamos ser também. O que Jesus fala, a gente tem que falar também. O que Jesus sente, a gente tem que sentir também. Então, um cristão é aquele que está profundamente conectado e ancorado com o seu Senhor. Isso faz toda a diferença, irmãos. Sabe por quê? Não conheço a experiência cristã de vocês, certo? Não sei qual é a jornada de fé que vocês têm. Mas eu vim de um contexto e que demorou muito para eu entender essas coisas, apesar de estar na igreja por muitos anos. Eu entendia que Deus estava pedindo que eu fizesse um monte de coisas. Eu era adolescente à época. E aí o que eu precisava fazer? Não mentir, não roubar e todas essas outras... Não matar, né? Não era tão dramático assim, mas tudo bem. Eu precisava não fazer essas coisas. Por quê? Porque eu era crente, e crente não faz essas coisas. Então, a minha vida, a minha performance assim, no mundo, em termos de evangelho, estava conectada com um conjunto de obrigações. Tá, por que eu tenho que fazer essas coisas? Porque eu sou crente, e crente faz. Então eu ia na marra, vou viver desse jeito. Só que o que acontece, irmãos? Você já tentou, pelas suas próprias forças, não fazer o que a Bíblia diz que você não deve fazer? Eu me esforçava, eu colocava todo o meu empenho, eu colocava todo o meu coração, e o que acontecia? Eu mentia, eu não guardava o sábado, e assim vai. Até que eu comecei, a mensagem do Evangelho começou a inundar meu coração de um jeito que eu percebi que antes de qualquer outra coisa, existia um homem que literalmente viveu aqui como a gente vive. Ele podia ser tocado, ele podia ser ouvido, ele podia ser visto. E esse homem literalmente tomou meu lugar. E a morte que devia cair sobre mim, caiu sobre ele. E ele disse, eu amo você, eu amei você primeiro. Então, a partir disso, eu estou te dando uma nova vida para ser vivida. E agora, essa vida que eu vivo em Jesus, ela vive em resposta a esse ato que eu recebi primeiro. Irmão, vocês concordam que isso muda todas as coisas? Uma coisa é eu dizer para você o seguinte, olha, você precisa se comportar bem. Por quê? Porque você é presbiteriano. Porque você é membro da igreja presbiteriana de Vila Bonilha. Outra coisa é a operação que João, e em outro momento, Paulo, diz para nós, o amor do Senhor nos constrange. A gente é tão amado, a gente é tão alvo desse amor, que a partir disso, a gente opera de uma forma diferente. Por que isso é importante, irmãos? Vou bagunçar logo tudo, tá? Vou trazer as coisas lá da frente para cá. Meu irmão, minha irmã, sabe por que isso é importante? Porque alguns aqui são membros há bastante tempo da igreja. E sendo membro há bastante tempo da igreja, você conhece as pessoas da igreja. E, irmãos, não tem um povo que é super fácil de amar? Tem aqui, e toda igreja tem isso, é impressionante. Toda igreja tem aquela pessoa que amá-la é assim a coisa mais fácil do mundo. Porque é uma pessoa agradável, uma pessoa educada, é uma pessoa que também é muito amorosa em si mesmo. E a gente vai lá e fala, coisa maravilhosa, Deus é lindo, eu amo você, meu irmão. A pessoa fala, eu também amo você. E todo mundo fica uma grande bola de amor. Lindo. Mas tem outro tipo de pessoa na igreja, não tem, irmãos? E aí, assim, sem citar nomes e sem dar olhadela, certo? Fica aí no seu lugar sem dar nenhuma dica. Tem algumas pessoas que são difíceis de amar, não tem? E aí a gente é chamado a amar essas pessoas também. Não é? E aí é bem mais difícil. Quando a gente não percebe essa operação que João está dizendo para nós, vocês primeiro foram amados e depois amem, a gente coloca a base do nosso amor para as pessoas nelas mesmas. Eu amo fulano ou eu amo fulana por causa dela, por causa da performance, por quem ela é. Não é isso que a Bíblia afirma. Por que eu amo você? Por que você deve me amar também? Porque ele amou a gente primeiro. Então, a base do meu amor não está em mim mesmo, não está nas pessoas. Você não ama alguém porque a pessoa é legal ou não é legal.
Porque ela é educada ou não é educada? Porque ela é insuportável ou não é insuportável? A gente ama porque nós somos alvos primeiros do amor de Deus. Então, irmãos, eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como é que está a sua jornada de fé. Mas se você não está se percebendo amado, se essa história deixou de te encantar, se você vem aqui por tradição, por rotina, isso aqui não faz sentido para você. Aqui não faz sentido. Por quê? De novo, a gente vem para a igreja, a gente vive, a gente caminha nesse mundo sob a luz do Evangelho, porque nós fomos alvos primeiro de um amor que nos alcançou. E esse amor que dá sentido a todas as outras coisas. É por isso que o que João está dizendo aqui para a gente é: amados, amemo-nos uns aos outros. Ou seja, povo de Deus, gente que já foi amada, agora você vai e ama os outros. E é curioso, né? De novo, o que eu te falei lá no começo, a gente é chamado de pequeno Cristo. Nós somos quem o Senhor foi, quem o Senhor é. O que está se pedindo de você é que você seja, que você assuma a essência do próprio Deus. Percebe? Em João, nessa primeira carta, ele diz algo sobre Deus que é muito categórico. Deus é... O que mesmo que ele diz, irmãos? Deus é amor. Você entende? Deus é amor. O seu Deus é amor. Então, assim, irmãos, por que eu fico maluco? Agora, levanta a mão e fala que eu estou errado, certo? Por favor. Se Deus é amor, se Deus é desse jeito que ele é, como é que a igreja pode estar do jeito que ela está? Você concorda comigo? Se nós somos o povo de Deus, nós somos o povo que foi alvo desse amor, por que às vezes a gente é tão diferente desse Deus? E aí, isso mostra uma coisa que é assim, terrível, e a gente precisa conversar sobre isso. Talvez a gente esteja com uma prática de vida que é muito dissociada do Deus que a gente diz que a gente serve. Ele é de um jeito e a gente é de outro, completamente diferente. O que isso diz sobre nós? A gente está no caminho errado, irmãos. Por isso que eu estou falando, por isso que eu lá no começo eu estava te provocando, né? O que é um cristão? Meu irmão, minha irmã, o cara é santo. Não bebe, não fuma. Eu nem estou fazendo comentário sobre isso, certo? Mas vamos lá para o que a gente conhece, né? Não bebe, não fuma, não joga, não vai para festa, performa bem. Mas não ama, irmãos. Não ama. Não ama os outros. É uma pessoa sisuda, é uma pessoa em si mesmada. Super presbiteriano, queridos. Fala todos os catecismos e todas... Vocês, infelizmente, a gente conhece gente assim, né? Eu estou percebendo esse risco de vocês. É o cara assim, né? Presbiteriano de 20ª geração. Sabe tudo. Mas não ama os outros. O que a partir da Escritura a gente pode inferir, irmãos? Das duas, uma. E aí você não deve fazer isso, certo? A primeira é falar, não é crente. A gente não pode dizer isso. Mas é um indicativo muito concreto de que alguma coisa está profundamente errada. Profundamente errada. E aí você, a partir desse texto, você olha para a sua própria vida também. Como é que está você com relação aos outros? Porque, de novo, repetindo, ser nascido de Deus e conhecer a Deus implica em amar. As coisas são indissociadas, irmãos. Não dá para a gente dizer que a gente serve a Deus e não amar os outros. Não é isso que diz o texto? Ainda em 1 de João? O próximo versículo. Quem não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Você tem noção do que João está acabando de dizer aqui, irmãos? João está dizendo para a gente, quem não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. E a gente precisa olhar para esse versículo com mais calma. O que João está dizendo aqui? Pergunta para você. O que você entende desse texto? Cuidado de Deus. Sim. Que isso, meu irmão, por favor.
Sim. 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 Nossa, foi um inferno, né? Não poder abraçar as outras pessoas por dois foi horrível. É, sim. Sim. Sim, sim, sim. Sim. Porque, irmãos, só um minuto, meu irmão. Note, isso que a nossa irmã acabou de falar é fundamental. Se você chegar para qualquer pessoa que é crente e falar assim, você ama os outros? O que ele vai responder? Pô, amo, amo, amo muito. Porque é muito fácil falar, concorda? É muito fácil chegar para você e falar assim, meu irmão, eu te amo demais, te amo de todo o meu coração. Beleza. O que isso quer dizer? Praticamente nada. Porque uma coisa é o que a gente verbaliza, outra coisa é a nossa vida concreta. E tudo isso está permeado aqui pela mensagem de João. Fala, meu irmão. Hum. Opa, opa. Eu vou voltar a isso, meu irmão. Sim, essa é uma palavra fundamental. A gente fala amor incondicional. O que isso significa? Não existe condição que precisa ser preenchida para que você ame outra pessoa. Você é ordenado a amar quem, irmãos? Todo mundo. Tanto, e aí, olha como a Bíblia é maravilhosa, né? E olha como Jesus também é incrível. Jesus estava falando sobre isso em outro momento. E aí ele diz: você tem que amar seu próximo. Beleza. Como é que o nosso coração podre, ruim, faz? Mas Jesus, quem que é o próximo? Porque o que a gente está querendo dizer? Jesus, melhor isso aí, tem que ser todo mundo mesmo, assim? E aí Jesus conta a parábola que a gente tem dificuldade demais de entender, porque a gente não é judeu. Mas Jesus pega um samaritano e coloca o samaritano como centro desse amor incondicional de Deus na história. Isso é muito ofensivo, irmãos. Olha, se você acha que, vivendo a época de Jesus, você ia amar Jesus de todo o seu coração, Jesus incomoda muito, irmãos. Jesus fala umas coisas muito agressivas que os seus discípulos também não entenderam. João capítulo 6, lembra? Ele está falando sobre sua morte e diz: ele percebeu que as multidões iam até ele só por causa de pão. E aí ele fala: vocês querem pão? Eu sou o pão que desceu do céu. Vocês têm que comer minha carne. Quem fala isso? E aí o que as pessoas fazem? Falam: não, essa palavra é muito dura. Vamos todo mundo embora. E foram. E aí, imagina, Jesus, o pastor Jesus, né? Tá vendo a igreja toda indo embora. O que ele faz? Não, gente, peraí, vem cá. Deixa eu explicar, não era isso não. Jesus faz isso, irmãos? Ele olha para os discípulos e fala: vocês também não querem, não? Esse é Jesus, né? Vão também vocês. E aí Pedro fala uma coisa que encapsula a nossa experiência, né? Ele diz: Jesus, para onde é que a gente vai? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. O que ele está dizendo é: Jesus, para mim também é duro. É difícil estar aqui com o Senhor. Mas não tem para onde a gente ir, porque a gente sabe que o que o Senhor está falando é aquilo que produz vida em nós. Então, esse texto que a gente está tratando agora é tão espinhoso quanto, irmãos. Porque, note, está dizendo aí: quem não ama não conhece a Deus. O que você entende pela palavra conhece? O que é conhecer alguma coisa? Essa é uma noção que está correta, mas que normalmente não é o que a gente diz. Por exemplo, se você fala assim: eu conheço o maior clube de futebol da história do mundo. Eu conheço o Vasco da Gama. O que é que você está comunicando com isso? O que você está querendo dizer é: eu sei, existe. Ele está lá no Rio, tem uma camisa diagonal e ele tem a maior glória de toda a história. É isso. Não é isso, irmãos, que a Bíblia... não é com essa noção de conhecer que a Bíblia trabalha. Você dizer, por exemplo: eu conheço o pastor Alfredo. Você está comunicando para as pessoas, dependendo do que você fala, níveis diferentes, né? Mas só se você sabe qual é o nome dele e consegue identificar o nome a uma imagem, você já pode dizer: eu conheço, porque eu sei quem é. A Bíblia não trabalha com esse tipo de categoria para o conhecimento. Tanto que, para os que estão aqui, que têm as versões mais antigas da Escritura, a palavra conhecer é usada para a relação sexual. Adão conheceu Eva. Por que conhecer? É o tipo de conhecimento
experiencial, de vida, de vivência. Então, note, o que João está dizendo para a gente? Não é conhecer Deus no sentido de que eu sei que existe um Deus. Eu sei que esse Deus é assim ou é assado. Não, irmãos. Quem não ama, não vive com Deus. Não experimenta Deus. Não tem uma vida conectada a Deus. Caramba, é muito forte. Não é? Porque assim, às vezes a gente trata esses textos aqui como quase poesia, né? Ah, quem ama Deus, não conhece a Deus, um negócio bonito. Não, irmãos, é para o dia a dia concreto, é aqui, a gente aqui. O que João está dizendo é, na medida em que você não ama os outros, você está provando com a sua vida que você não conhece, não vive com esse Deus, não caminha com esse Deus. Irmãos, eu não sei, a gente devia fazer uma grande reunião, né? Todas as pessoas do Brasil que se consideram crentes deviam estar juntas num lugar para a gente falar sobre isso. Cara, a gente precisa ser conhecida pelo povo que de fato, concretamente ama os outros. E ama quem, irmãos? Todo mundo. Tanto que Jesus está dizendo o seguinte, olha, se vocês amarem só quem ama vocês de volta, o que vocês têm? O que tem de mais isso? Ah, eu amo minha mãe. Oh, legal, né? Amo meu pai, amo minha esposa. Certo. Você ama o inimigo? Está vendo como Jesus é, irmãos? Jesus, é difícil caminhar com Jesus, irmãos. Porque Jesus coloca o patamar naquilo que deve ser. Sabe por quê? Porque ele amou os inimigos. Note, Jesus não pede que você faça algo que ele não fez. Jesus amou concretamente os seus inimigos. Isso quer dizer, irmãos, que nós temos que ir fazer a mesma coisa. E na medida que a gente não faz, a gente está provando que a gente não conhece Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Então, sabe quem você... É tão ofensivo quanto, tá? É pedir para um israelita, hoje, amar um cara da Palestina. Ou o contrário, pedir para alguém da Palestina amar alguém de Israel. Pedir para uma pessoa que nasceu na Ucrânia amar um russo. E um russo amar uma pessoa da Ucrânia. Esse é o evangelho, irmãos, é difícil demais. É por isso que o povo vai embora. É por isso que tem gente que abandona. Porque quando a gente começa a falar esse tipo de coisa, a pessoa fala, eu não vou mais povo, não. Esse povo não merece. É essa a noção, né? Eles não merecem. Olha como eles são ruins. Sabe quem teve exatamente a mesma experiência? Jonas. E eu sei que você vive batendo no papo do Jonas. Jonas, Deus mandou, ele foi para outro canto, como é que pode? Eu iria. Você iria mesmo, irmãos. Jonas foi mandado a Nínive. Tá? O que é Nínive? É a capital da Assíria, irmãos. Sabe o que eles faziam? Quando eles invadiram Israel, quando tinha uma mulher grávida, eles abriam o ventre da mulher com ela viva e o bebê vivo também. E aí Deus fala, vai lá e diz para esse povo que eu o amo. O que Jonas diz? Eu não vou nem a pau. E aí foge. E a gente fica assim, como é que pode, né? Mas você ia, irmãos? Você ia? Você ia feliz? Porque eu não sei, talvez você tenha um coração muito mais limpo que o meu, mas eu também falei, eu não vou não. Tomara que venha fogo do céu. Muito, irmão, muito, é isso mesmo. Nínive demorava 4 dias para ser caminhada a pé, pelo menos. Jonas pregou um dia só. Ele pregou para 25% da cidade. E ele fala assim, o pastor Alfredo falou um dia desse, né? Ele não chega para o povo de Nínive e fala assim, olha, vocês são pecadores, mas existe a oportunidade de encontrar com Deus que é amor e mudar de vida. Ele fala assim, daqui a 30 dias a cidade vai ser destruída. E só. É só a pregação. Quando ele termina, tipo assim, ele faz o mínimo possível para obedecer a Deus. Certo? É isso que está acontecendo. Ele senta numa colina e fala assim, agora eu vou assistir o fogo descer do céu. E o fogo não desce. Por quê? Porque o povo se converte. E aí Jonas fica irado com Deus. Fala assim, eu sabia que você era bondoso demais. Incrível, né? Eu sabia que o Senhor era misericordioso. Não era para eu ter vindo, porque se eu não viesse, o fogo ia descer. Então, note, Deus está ensinando o profeta também, né? Ele fala, Jonas, eu não ia ter misericórdia desse povo. Mas percebe, irmãos, a gente fica assim contando com certo gracejo, mas eu e você, a gente tem o mesmo desafio, irmãos, hoje. Porque tem gente hoje que eu tenho certeza, talvez você não vá admitir, mas é verdade, que você detesta. E isso eu estou falando de um tipo de gente, seja ele qual for. Se teve um momento que isso apareceu num primeiro plano, e sempre aparece, são nas eleições, concorda?
Você tem um candidato que você julga que é a solução para o Brasil. Ótimo. Normalmente, quem odeia esse candidato é alvo do seu ódio também. Porque você fala, se essa pessoa vota em fulano de tal, então ela faz parte do problema. Então, tomara que morra mesmo. Só que, e aí a gente viu isso na igreja, né? E perceba, não existe lado, irmãos. É assim para todo mundo. Todo mundo julga que está certo e que o problema é o outro. Só que a Escritura está dizendo que a gente tem que amar todo mundo. Inclusive quem discorda de você. Inclusive quem tem uma visão... E meu irmão, eu também sou uma pessoa com convicções políticas. Eu também falo, como é que pode o povo não ver isso? Mas não importa. Essas pessoas são alvos do amor. Seu, porque Deus chamou primeiro. É a mesma coisa, irmãos. A gente está vendo a crise migratória da Europa. Todo mundo tem uma opinião, né? Você sabe resolver o problema da Europa, eu tenho certeza. Se fosse você no governo dos países, estava tudo resolvido, né? É muito difícil porque a gente tem pessoas ocupando o mesmo espaço e eles são os outros. O estrangeiro é o outro. E quando o outro chega, é estranho para mim. Claro que é. E qual é a reação imediata? Eu falo assim, não quero aqui. E com isso eu não estou fazendo um comentário político sobre a crise migratória, tá? O que eu estou querendo chamar a atenção é, naturalmente a gente vê o outro e fala, não, eu quero quem se parece comigo. Porque quem se parece comigo é muito fácil amar, irmãos. Não é? Se você se ama, né? Tá partindo desse princípio. Qual é o problema? O Evangelho e o Senhor pede que a gente enxergue a humanidade inteira criada por Deus. E, portanto, alvo do amor de Deus. E, portanto, com possibilidade de se arrepender. Sabe? Na quinta-feira a gente estava conversando, e irmãos, existe um negócio que me deixa doido, doente de raiva, eu não consigo entender isso. Quando foi que na igreja entrou um espírito de que a gente quer que os criminosos sejam completamente destruídos? Por que eu estou dizendo isso? Você tem noção de que tem gente, e a gente tem uma tradição disso presbiteriana, inclusive, que é linda, de gente indo para dentro da cadeia pregar? Por que as pessoas fazem isso? Porque lá na cadeia tem gente boa? Irmãos, um crime macula a sociedade, sempre. Não é bom ter uma pessoa que é criminosa. Se uma pessoa é um assassino em série, uma pessoa que violenta mulheres, qualquer coisa nesse sentido, isso gera em nós uma reação muito real e concreta de que a maldade está existindo. Isso deve acontecer. Outra coisa, a gente fala assim, tá lá, tomara que apodreça e morra. Por que a gente não pode fazer isso? Porque são seres humanos criados à semelhança de Deus que ainda têm possibilidade de redenção, irmãos. Tanto que quando Jesus estava na cruz, e eu sei que você vê aquela coisa horrorosa, Jesus está sendo preso, Jesus foi preso, está sofrendo um julgamento terrível, e ele olha para um ladrão que está do lado dele. Ladrão, irmãos, não é gente boa, não. Às vezes as pessoas também pintam um cenário como se fosse assim, um ladrão todo bonito, assim, limpinho, né? A coisa mais linda do mundo. Não, irmãos, gente que não presta mesmo. E aí ele fala, Senhor, tem misericórdia de mim. E aí Jesus diz, você vai estar comigo no paraíso hoje ainda. Isso é muito ofensivo, irmãos. Muito ofensivo. Mas esse é o nosso Senhor. E a gente é chamado para ser como Ele é também. Percebe? Então, quando a gente vê qualquer tipo de pessoa, e esse tipo de pessoa gera em nós um sentimento assim, cara, queria que ela não existisse. E se ela sair da minha frente o mais rápido possível, eu vou ficar melhor, o que a gente está mostrando é que a gente não está conhecendo o Senhor. Porque o Senhor nos manda para os piores lugares, repito, né? Como foi o caso de Jonas. Jonas foi para uma galera que ele odiava, detestava. E o Senhor operou salvação. E essas pessoas passaram a ser irmãs de Jonas. Incrível, né? Por favor. Então, para a gente amar, a gente tem que estar sempre perdoando, né? Você está amando aquele que ofendeu. Minha irmã, isso é tão fundamental, tão fundamental. Sabe por quê? Porque, que dia é hoje? Hoje é dia 22. Daqui a 2 semanas, você vai participar da ceia de novo. E foi o Senhor quem disse assim, olha, você está vindo me adorar, e você está com o coração um problema com outra pessoa, não vem não.
Ou foi isso que ele disse, irmãos? Ele disse, deixe a sua oferta no altar e vá primeiro resolver as coisas. Está na Bíblia ou não está? O que Jesus está dizendo é, cara, para dessa experiência vazia de fé, que é uma performance. Se você, Jesus fala isso em outro momento também, né? Por que você me chama Senhor, Senhor, se você não faz o que eu digo? Então, irmãos, a Bíblia é difícil mesmo. E por que eu estou dizendo isso? Porque pode parecer que eu sou também o bastião do amor, né? Eu sou o próprio Gandhi que estou andando amando o mundo inteiro. Não, irmãos, é difícil para mim também. Tem gente que na minha vida machucou profundamente. Gente que fez coisas para mim que, assim, eu considero inumanas. E eu gostaria que essas pessoas sofressem a paga pelo que elas fizeram. Mas isso mostra que eu preciso caminhar ainda mais com meu Deus. Você entende? É isso que eu estou querendo te mostrar. Caminhar mais com o Senhor, perceber mais quem Deus é, me leva para um local onde eu começo a amar mais as pessoas concretamente. Inclusive as pessoas que me machucaram. Inclusive as pessoas que fizeram mal para mim. Por quê? Porque Deus fez isso comigo. Você percebe que você machuca Deus? Você percebe que você ofende o Senhor? E Ele te perdoa. De graça. E aí agora você vai lá e faz a mesma coisa. É por isso que, mais uma vez, irmãos, lê a Bíblia de novo, tá? Olha para Jesus como ele é de fato. Jesus não é fácil, irmãos. Porque ele conta uma parábola, e olha que coisa, 2 pessoas deviam ao rei, não é isso? Uma devia uma quantidade, perdão, não é as 2 devem ao rei, não. Um homem deve ao rei. E ele deve uma quantidade gigantesca de dinheiro que ele não consegue pagar em vida. É assim que Jesus conta a história. Ele, vivendo a vida inteira, ele não ia conseguir pagar. E o rei vai lá e o perdoa. Você não me deve mais nada. Na saída, incrível na história, na saída ele encontra alguém que deve a ele tipo 50 reais. E aí o que ele faz? Assim, vai para a cadeia e você não vai sair de lá enquanto você não me pagar exatamente o que você deve. Qual é a armadilha de Jesus? Para nós, cristãos. A gente fica, nossa, cara ruim, né? 50 conto, acabou de ser perdoado na vida inteira, não vai perdoar isso. A gente fala, esse cara não presta. Aí Jesus vai, por que vocês não perdoam os outros então? Se Deus perdoou vocês dessa forma, por que você está cobrando do seu irmão que ele pague tudo que ele fez para você? De novo, irmão, ser crente é difícil. Sabe? Jesus muda, ele troca a operação. A gente não se perdoa, a gente não se ama baseado em nós mesmos. A gente perdoa porque ele nos perdoou primeiro. A gente ama porque ele nos amou primeiro. Ele é o foco. Fala, meu irmão. Isso sim. E aí eu preciso refinar. Eu não acho que o nosso perdão precisa necessariamente trazer a pessoa de volta para o seu círculo mais íntimo e mantê-la do seu lado. Seria bom que a gente conseguisse fazer isso, claro, esse é o alvo. Mas, irmãos, também tem gente que abusa tem gente que abusa da nossa fé, certo? Tem gente que, pelo fato de você ser cristão e perdoar, continua te machucando num ciclo infindável. E eu acho que Deus não te pede para viver nesse tipo de situação, sabe? Eu acho que porque a gente lida com pessoas ainda caídas, a gente precisa mesmo se resguardar algumas vezes e falar, ó, tudo bem, eu te perdoo, né? Pois é, então vamos cada um pro seu lado, não tem problema, mas o importante é o coração. O que eu quero mostrar para você, meu irmão? A gente passou por uma revolução afetiva. O que isso significa? Parece que o que importa é o que você sente. Parece que o que define a sua fé, e você, eu falo, o Brasil e o mundo, num certo sentido, pelo menos ocidental, é aquilo que você sente. Então as pessoas vão para a igreja. Não é o caso da nossa, mas tem igrejas que têm um ambiente todo preparado para você sentir um sem fim de sensações. Certo? Meu irmão, eu vou te dar uma informação que talvez você nem saiba. Você vê a loucura que a gente está vivendo. Essa caixa aqui, ela serve para produzir frequências graves. Então, baixo e as partes mais graves dos instrumentos. Tem algumas igrejas, e isso é neurociência, né? Você responde a uma certa frequência grave que você não consegue ouvir.
Você não percebe que ela está, mas ela existe e ela te coloca numa disposição emocional maior. Tem igrejas que usam isso. Então, tipo, a caixa está produzindo, ninguém está ouvindo, mas você sente alguma coisa diferente dentro de você. É emoção, é sensação. Você é assim, eu sou assim também. O que eu quero dizer? Uma boa parte da igreja hoje no Brasil, e eu espero que não seja o seu caso, nem o meu, sente que ama a Deus. Por quê? Porque vai domingo para a igreja. E aí passa o culto todo chorando. Jesus, você é lindo demais, Deus, não sei o que, o teu amor, a minha vida, e vai, chora e tal. Sente muito forte. E por causa disso, entende que ama a Deus. E aí, irmãos, uma observação muito rápida da vida concreta mostra pra gente o equívoco disso. Porque eu posso sentir que eu amo minha esposa assim de todo o meu coração. Que menina linda, não sei o quê. E no dia a dia eu não passo tempo com ela. A opinião dela não importa pra mim. Eu concretamente vivo uma vida dissociada dela. Mas eu sinto no meu coração que eu a amo. Todos nós iam concluir assim, não, isso é loucura. Isso é loucura. O amor precisa ser demonstrado no dia a dia. E o que eu estou querendo propor para vocês é isso, irmãos. A gente está vivendo um tipo de evangelicalismo hoje no Brasil que é tipo assim, Deus é legal. Deus me faz sentir coisas boas. E eu sinto coisas boas sobre Deus também. Então eu amo Deus. Então eu sou crente. Por favor. Eu enxergo que aqui, eu vou te aconselhar, às vezes não é esse cuidado, né? Até às vezes quando a gente está com os nossos filhos, o cuidado que a gente tem com eles, às vezes vai ser uma bronca, algo um pouco mais firme, que naquele momento a criança vai chorar, vai espernear, mas aquilo é amor, a gente está cuidando. E a gente aqui tem essa tendência de acreditar nesse amor, que não é o amor que a Bíblia fala, emocional. Cara, isso é tão importante. Irmãos, a palavra amor é muito complexa, muito. E ela é polissêmica, demais. Se você sente alguma coisa por uma pessoa, você a ama, num certo sentido, talvez. Se você só sente alguma coisa e não concretiza isso na vida real, você ama uma pessoa? Não. Não. Claramente não. E aí, note, a gente está resgatando o samaritano, né? Que se pactou chamado bom samaritano. Meus irmãos, esse homem estava enternecido por aquele homem que estava caído na estrada? Tipo assim, ele tinha esse amor que a gente está sugerindo assim, de um coração super afetado? A gente não sabe. O texto não diz. Porque em outros momentos, né, a gente vê Jesus movido de profunda compaixão, a gente sabe o que está sentindo. O texto não. Talvez esse samaritano não tivesse um super sentimento, uma super emoção. Como é que ele amou aquele homem? Ele foi lá e fez alguma coisa e o salvou. Então assim, irmãos, por que eu estou falando disso? Por que eu estou trazendo essa imagem aí? Gente, caramba, a gente não... putz. Jesus é tão claro, sabe? A Bíblia é tão clara. E aí ele pede para a gente fazer alguma coisa e a gente escolhe ignorar. A gente escolhe continuar se degladiando, brigando, não perdoando. Sabe, já era, agora eu vou pro final mesmo. Meu irmão, minha irmã, eu vou fazer isso? Não vou. Vou esperar um pouco mais. Só um comentário importantíssimo. Eu não vou conseguir amar ninguém. Então, essa sequência é muito importante de entender. Por quê? Porque se Deus dá uma ordem para que você vá lá e atrás do mal nação, você tem que ir atrás. E não é porque ama a outra. Sim. Pois é, esse tipo de amor meio etéreo, assim, né? Que é isso, né? É um amor meio difuso, assim, né? Você pergunta... Irmãos, uma nota só. A gente gosta de falar na igreja que o mundo não gosta de Jesus. Isso é verdade? Depende. Se você perguntar para, sei lá, 1000 brasileiros assim, o que você acha sobre Jesus? Porque Jesus era fera demais. Por quê? Porque Jesus perdoou o povo, e Jesus gostava dos animais, sabe? E Jesus é... Qual é o problema? As pessoas até falam isso, né? O problema é o fã-clube, né? Jesus é legal, o problema é a igreja. O que eu quero dizer é, essa noção que a gente está falando de um amor que é meio fofinho, tá no coração das pessoas. Só acha que ama Deus. Por quê? Porque eu sinto coisas interessantes quando o assunto Deus surge. Irmãos, eu não sei. Eu acho que isso é uma forma da gente amar nós mesmos sem perceber. Essa é uma. Qual é a segunda forma? Você ama Deus? As pessoas falam sim. Por quê? Porque eu creio do jeito correto.
Eu conheço. Quem que tá ali, irmãos? Quem é esse rapaz bonitão? Ô, louco, gente. De novo, o Maurício não pode, mas quem é essa pessoa? Não. João Calvino, certo? Se você pergunta para uma pessoa assim, por que você ama Jesus? Porque ela fala, eu vou para a igreja e choro. Você pergunta para outras pessoas, por que você ama Jesus? E fala, porque eu creio da forma correta. Sou reformado. Eu sou calvinista. Logo, eu amo Deus. Por quê? Porque a minha razão eu entendo melhor. Eu escuto os melhores pregadores. É engraçado isso, né? Eu escuto fulano de tal. Não vamos falar, não. Eu canto os melhores hinos, né? Eu Inário Novo Cântico. E aí eu leio Berkoff. E eu leio o próprio Calvino. Eu leio. Por isso eu amo Deus. Irmãos, nessa guerra que eu acabei de colocar, qual dos dois está correto, né? Coração ou a mente? Qual o problema, irmãos? Qual o problema? A gente é muito fera em pecar, irmãos. A gente é muito bom nisso. Porque a gente escolhe o que a gente sente. Fala, meu irmão. Sim. Agora, uma outra coisa, é desassociar a vida secular da vida espiritual. Isso. Fica bem claro na nossa mente, na nossa vida prática. Que é muito. O irmão falou uma coisa que sempre fica na minha mente, sabe? Eu não vivi isso. Mas se todo mundo diz, só pode ser verdade. Não é possível que o Brasil todo combinou de mentir. Diziam as boas línguas que há pouquíssimo tempo atrás, se você dizia que era crente, as pessoas às vezes dispensavam até contrato. Sim ou não? Porque se você é crente, eu confio em você, porque eu sei como você se conduz. Passaram 50 anos. Como é que tá, irmãos? Não é não? Você fala que é crente e fala, desculpa, eu já aluguei ontem. Não, eu já vendi. O que aconteceu? O que aconteceu? Para a igreja hoje, a gente ser identificado como um povo que enrola os outros, que é trambiqueiro. O que aconteceu? É um pouco isso que o irmão estava falando. Por que a pessoa acha que ela é crente? De novo, porque ela tem sentimentos difusos sobre Deus. Mas isso não tem ancoragem na vida, porque ela pensa, não, isso daqui é a minha vida, mil aspas, secular. A minha vida religiosa, lá no domingo, eu amo Deus. Eu gosto de louvor, eu preciso falar isso, né? Eu gosto de louvor. Gosto de lavar louça escutando louvor. E aí, né? A pergunta aí, daí? O que tem a ver isso? Mas as pessoas acham isso, né? Falam assim, não, eu sou crente, porque Gabriela Rocha é tão bom. Eu fico lá e... Caramba, irmãos, que doideira é essa? A pergunta é, você é crente, certo? Então, você ama essa pessoa que está do seu lado? E assim, não responda audivelmente, certo? Quem está no corredor está melhor, que só tem uma, né? Assim, não tem dois. Porque não importa muito o que você está falando sobre você mesmo, não, meu irmão. Você vai me desculpar e a sinceridade, a crueza, mas você pode falar o que você quiser. Você pode falar assim, eu sou crente. Por quê? Porque eu vivo na igreja há 30 anos. Meu pai é presbítero, meu avô... Eu já falei isso aqui, né? Eu achei um pouco engraçado isso. Claro, tem a sua parte que realmente é bonita. Mas tem outras pessoas que claramente não são cristãos e falam assim, eu sou crente porque meu avô veio de cavalo lá, cruzou os rios, e aí plantou a igreja hoje tem 130 anos, é a igreja de fulano de tal. Enfim, a gente é meio bobo, né? Não adianta o que você fala para mim. Pode falar o que você quiser. Eu sou crente. Tá, legal. Por quê? Porque eu amo muito Jesus, dou o dízimo. Certo, beleza. Você ama a pessoa que está do seu lado? Porque se a resposta é não, cara, você concorda comigo que assim, cara, nem fala nada, é melhor não falar. E aí, a pergunta é, você ama, mas você ama mesmo, de verdade? Sabe por quê? Porque a gente é especialista em performar socialmente, você concorda? Meu irmão, minha irmã, por favor, eu não estou brincando com você assim. Eu estou falando algo para você a partir da escritura do seu Senhor. Por favor, sonde o seu coração. Porque a gente consegue, de maneira muito fácil, dar os abraços certos e apertar a mão do jeito certo
e ainda assim não amar ninguém que a gente abraçou e nem apertou a mão. Sabe, é muito fácil você chegar aqui e falar assim, irmãozinho, como é que tá a família? Tá bom? Legal. Tem que ir lá em casa um dia, né? A gente tem que marcar. E no coração tá odiando essa pessoa. E você começa a mentir até para você mesmo. Sabe? Você finge que não ama, você finge que não odeia. Você fala assim, não, eu não, claro que eu amo. Eu não sou crente. Mas tem um negócio no seu coração que às vezes está fermentando, meu irmão. Faz anos. Você pode enganar todo mundo. Você pode enganar até você mesmo. Porque é fácil adotar essa postura, né? Mas como é que está seu coração de verdade? Deixa eu fazer uma pergunta para você que é muito sintomática. Tem alguém hoje aqui na igreja? De novo, por favor, não me responda, certo? Eu realmente não quero saber, que tenho medo dessas coisas. Tem alguém hoje aqui na igreja que você gostaria muito que saísse? Sabe, a igreja de Bonilha é legal, mas se fulano fosse transferido ia ser tão melhor. Sabe, do tipo assim, o que está faltando na igreja? É só aquele grupo ali sair, aquelas pessoas que eu não gosto muito. Mas aí, quando chega na hora da ceia, essa pessoa está do seu lado, meu irmão, eu te amo. Você percebe? Cara, eu não quero saber se você é carinhoso com as pessoas. Eu quero saber se na hora do dia a dia mesmo você ama concretamente as pessoas. Porque senão, você não conhece Deus. É o que João está dizendo. Eu não escrevi esse texto, irmãos. Já falei para vocês, não gosto de pregar isso, certo? Se eu pudesse, eu só falava do filho pródigo. Ele saiu e voltou, e é lindo, Jesus ama todo mundo. Beleza, mas tem outras coisas na Escritura, como essas. Se você não conhece a Deus, no sentido de, se você não vivendo com Ele, está assumindo as características dele, não importa o que você diga para mim. Não importa. Sua vida cristã está errada. E aqui eu preciso corrigir uma coisa, certo, irmãos? Numa medida muito real, todos nós não conseguimos fazer isso. E todos nós não vamos conseguir até a gente ou morrer ou o Senhor voltar. Isso vai acontecer. Por quê? Porque, desculpa de novo a seriedade, você não presta. E eu também não. Nosso coração é ruim. A questão é, a gente não pode falar assim, eu peco mesmo, então beleza, vamos assim até o fim. Sabe, irmãos, é possível e provável que entre nós hoje existam corações que estão apodrecidos. Sabe, a gente até consegue trazer aqui para a igreja aquele lado de lá, né? Ó, tá bonitinho. E a gente olha e fala assim, caramba, que bênção, irmão é uma bênção, né? Irmão é uma bênção. Mas, no fundo, e num outro nível mais profundo, cara, seu coração pode estar apodrecido de verdade, sabe? Porque, meu irmão, minha querida irmã, há quantos anos você carrega aquela mágoa para determinada pessoa? Quanto tempo faz? E às vezes começou com uma coisa tão besta, né? E aí foi crescendo e hoje você está carregando essa pessoa há anos no coração. Quais são as pessoas com as quais você não se senta? Não. Essa pessoa não. Está tendo o jantar da igreja, todas as mesas lá, e tem uma cadeira vazia, a única. Mas é na mesa de fulano de está falando, não, vou ficar em pé, né? É bom pro coração, assim você trabalha mais o corpo. Sabe, quem é que você não suporta olhar? Porque atrapalha seu dia. Sabe, irmãos? Pô, sei lá, cara, se você chora escutando Vencedores por Cristo, eu não quero saber disso, não. Você ama as pessoas? E aí, irmãos, sabe por que eu fico tão chateado com isso? Me colocando como problema? Porque na oração sacerdotal de Jesus, não tenho certeza, se não me falha a memória lá, João capítulo 17. Jesus diz, Pai, eu oro para que eles sejam um só. Porque na medida em que eles forem um só, o mundo vai ver a mim neles. E aí vai chegar. A gente aqui é chamado a viver de um jeito, irmãos, que o mundo olha para a gente e fala assim, caramba, como é que esse povo, que é tão diferente, tem contextos tão diferentes, tem opiniões políticas tão diferentes, tem times de futebol tão diferentes, tem vivências tão diferentes, como é que eles estão juntos? Como é que eles são um só? Como é que eles se amam tanto? Era para isso acontecer. Era para a gente ser uma... E isso é muito louco, né? Israel, desde o começo, era para ser uma vitrine de Deus para as nações. Um povo que ia encarnar essa ética de Deus de uma forma tal que todo mundo ia olhar e falar assim, caramba, o que acontece ali? E chegar até Deus. Nós estamos assim hoje? Nós estamos assim?
Quando as pessoas olham para nós, elas enxergam Jesus Cristo? Porque, irmãos, cara, do jeito que os crentes estão brigando na internet, me parece que a gente está fazendo qualquer coisa menos o Evangelho. Que a gente está vivendo qualquer coisa menos o Deus vivo que morreu por nós. Porque se a gente briga exatamente do mesmo jeito das pessoas que estão fora, ou pior, quando a gente briga mais, quando a gente é mais raivoso, quando a gente é mais, sei lá, grosseiro, irascível, assim, cara, o que a gente está mostrando? Isso não, esse povo, Deus é mentira. No fim das contas é isso. Fala, meu irmão. Pelo amor de Deus, hein, gente? Vamos manter os casamentos bem, as amizades também. Não fala. Então, minha irmã, talvez você não tenha consciência, mas isso está diretamente conectado a um texto. Porque o Senhor fala, amem os seus inimigos e orem por eles, porque em fazendo vocês vão amontoar brasas vivas sobre a cabeça. Quando eu estava pensando nesse texto, e irmãos, isso aqui é um espelho para mim também. Eu estava pensando nas pessoas que são assim para mim. E eu fiz exatamente a mesma coisa. Eu acho que começa com oração mesmo. A gente orar por aquelas pessoas que a gente tem problema, que as pessoas que a gente não gosta. Porque na medida em que a gente está orando, não só a gente está pedindo para que Deus de fato abençoe concretamente e cuide dessa pessoa, como nosso coração vai sendo transformado. Eu não sei qual foi o pastor que disse, mas foi certamente um homem inteligente. Disse, é muito difícil você odiar uma pessoa por quem você ora. Consistentemente, com frequência. Mudou? Como é que a gente resolve isso, irmãos? Para ir para o fim. Vamos supor que esse texto desnudou seu coração e você fala assim, caramba, eu preciso consertar algumas coisas. Como é que a gente resolve isso? A pior coisa, a pior resposta possível é a gente dizer assim, eu vou me esforçar mais. É o que a gente pensa imediatamente, né? Eu vou me esforçar mais. Sabe, irmãos, se você pensa assim, você ainda perdeu a potência do texto. Como é que corações que são preenchidos por mágoa, ódio, rancor, são libertos disso e se transformam em corações que amam? Ainda no texto, 1 de João, capítulo 4. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Olha só, isso aqui é amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Você nota? Não adianta você sair daqui assim, beleza, eu tenho que amar os outros, então agora eu vou ficar pensando coisas boas sobre meus inimigos. Não é assim, irmãos. Não é assim. O que João fala pra gente? Qual é o remédio? Eu acho que você precisa voltar àquela cena, irmãos. E eu também. A gente precisa voltar. A gente precisa lembrar o que aconteceu. Você tem noção de que o próprio Filho amado de Deus recebeu na sua cabeça uma coroa de espinhos? Ele apanhou por a gente, ele foi humilhado por a gente. E tudo isso porque ele queria ter a gente para sempre, junto com ele. Cara, o sacrifício de Jesus foi uma coisa incompreensível. É um tipo de amor que a gente não consegue emular. Não dá, não dá. É um amor único. Porque tem uma música que toda vez que eu ouço eu choro. Eu falando sobre chorar, né, emoção. A pergunta é, como pode me amar? Como pode me amar, Deus? Sabendo que eu sou fraco. E sabendo que eu falharia. E sabendo que eu faria tudo que eu faço. Deus te amou desse jeito, entendeu? Deus sabe quem você é. Deus sabe que você não o adora como devia adorar. Não ama como devia amar. Não ama ao próximo como devia amar também. E mesmo assim Ele te ama. Com um amor insistente. Com um amor que perpassa toda a sua vida o tempo todo. Quando você sente esse amor, e quando eu falo sentir, irmãos, não é como você sente fome, não é isso. É quando essa mensagem te atinge com a potência que de fato ela tem, não importa muito o que as pessoas fizeram com você, sabe? Eu acho que é isso que eu estou querendo dizer. Quando você vê o que você fez com Jesus e como Jesus lhe perdoou e te ama, você olha para as outras pessoas e fala assim, cara, tomara que Deus te abençoe, meu irmão. Você não deve mais nada a mim, porque o amor dele por você é muito maior. Você é preenchido
por um amor que é violento. E, de fato, o amor de Deus é muito violento. Se você ler a literatura profética, você vai perceber isso. É um amor muito maior do que qualquer outra coisa que você possa experimentar. E aí, por causa desse amor, você olha... É curioso, né? É tipo assim, você tá tão em paz, você tá tão preenchido de amor que, cara, beleza. Vamos pra frente, sabe? Você libera perdão, você libera carinho, você libera afeto. Você genuinamente deseja que os outros melhorem, caminhem pra frente. Porque, de novo, você é pior para Deus do que qualquer irmão que te irrita, que faz mal para você, que, enfim, né, traz dificuldade para sua vida. Eu acho que quando a gente não perdoa, quando a gente não ama, o que a gente está fazendo é uma visão muito autocentrada, né? A gente acha que a gente é tão importante, tão distinto, que assim, como é que essa pessoa pôde me ferir? Irmãos, a gente fere uns aos outros mesmo. Você nunca machucou ninguém? Não tem ninguém que tem memórias difíceis sobre você porque você fez o mal? A gente é assim, irmãos. Acontece. Não era para acontecer, mas acontece. Então, se você olha para você mesmo e tem misericórdia de você mesmo a partir do amor de Deus, por que você não estende isso para os outros? Sabe? Se você pode receber o perdão de Deus, por que os outros não podem receber o seu perdão? Que loucura é essa? Então, de novo, e aí você percebe o verdadeiro evangelho, né? Se você não primeiro conhecer a Deus, nesse nível que eu estou falando, né? Viver com Ele, caminhar com Ele, você nunca vai se sentir amado desse jeito, pelo Senhor. E em não se sentindo, você não vai amar os outros, não adianta. Porque se você não experimentar essa relação com Jesus Cristo, você vai sempre achar que você é a pessoa mais importante do mundo. Que sempre você está no centro de todas as coisas, que todas as disputas são sobre você, que a igreja é sobre você, e simplesmente não é. Não é. Ele é a coisa mais importante sempre, o tempo todo. Ele é digno demais, ele é enorme demais, ele é maravilhoso demais, e é tudo sobre ele, irmãos, tudo sobre ele. E aí, espelhando ele, a gente consegue se perdoar e consegue se amar. Isso é ser cristão. Fala, meu irmão. Pois é, eu, eu acho que eu caminho mais ou menos no mesmo sentido também, minha irmã. Talvez tenha um jeito mais educado de falar isso, mas o que me ocorre agora eu acho que quando uma pessoa é muito amada por Deus e enxerga isso, ela não perde muito tempo odiando as outras pessoas, sabe? Não sobra muito espaço no coração para ódio quando você está completamente preenchido por um amor que é muito maior do que você. Olha como é que como o texto termina e como é que eu quero terminar hoje com você. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Olha como João é prático. De novo, olha como João não está preocupado se você é presbiteriano ou se você chora no culto. Se alguém disser, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, caramba, o que está escrito, irmãos? É mentiroso. Mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento dele que temos é esse: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Nem sobra muito espaço para comentário aqui, está muito claro o que João está dizendo. Qual é a pergunta para você, para mim? Você é cristão mesmo? Você de fato é um cristão? A sua vida foi transformada por Jesus Cristo? Jesus Cristo é a coisa mais importante na sua vida? Jesus Cristo hoje domina toda a sua existência? Você ama a Deus? E aí, por que eu termino com essa pergunta, né? Você ama a Deus mesmo? Porque se você odeia o seu irmão, o que João está dizendo é que você é um mentiroso se diz que ama a Deus, odiando os outros. Por quê? Porque Deus é amor. Se Ele é seu pai, se você está conectado com Ele, você ama também. E sabe, irmãos, a última coisa que eu quero, pensa um negócio que eu tenho medo, é o dia chegar diante dele e falar assim, Rafael, por que você fez tantas coisas enquanto você não estava fazendo o principal que eu pedi para você fazer? Sabe, com isso eu termino mesmo. Eu tenho um pastor que eu gosto muito, muito. Ele é descendente de chinês, mas trabalha nos Estados Unidos.
usando uma analogia para explicar isso, ele fala de um pai que pede para o filho arrumar o quarto. Assim, filho, arruma o quarto. E aí depois de um tempo ele volta e o filho fala assim, pai, você não tem noção. Eu aprendi em grego como é que eu tenho que arrumar meu quarto. E eu sei falar teologicamente como é que eu tenho que arrumar meu quarto. E aí eu chamei meus amigos e a gente fez várias músicas e a gente ficou cantando sobre arrumar o quarto. E a gente ficou pensando sobre arrumar o quarto. E a pergunta que fica é qual, irmãos? Mas você arrumou seu quarto? Eu tenho muito medo disso, irmãos. Sabe? A gente vinha aqui ficar falando sobre amor, ficar cantando sobre amor, ficar estudando sobre amor, grego sobre amor, hebraico sobre amor, Deus é amor, e não amar os outros. A minha oração é que a gente perceba isso, reoriente o nosso caminhar e a gente se conecte mais com o nosso Senhor. Tem misericórdia de nós, Deus, por favor, Pai, porque em nós mesmos, Senhor, nós não temos a capacidade de fazer essas coisas, Senhor. Deus, nosso coração, ele é profundamente corrupto, Senhor. A Tua palavra ensina isso para nós. A gente realmente acha que é o centro do mundo, Deus. A gente acha que nós somos as pessoas mais importantes e que os outros não têm o direito de fazer tais e tais coisas conosco, Pai. E por isso, às vezes, a gente prende pessoas no nosso coração por anos, Senhor, esvaziando a nossa característica principal, que é viver como o Senhor viveu nessa terra, que é amando os outros e perdoando os outros, Pai. Nos livra disso, Senhor, nos perdoa por todas as vezes que nós permitimos que outras coisas dominem o nosso coração, que não o Teu amor, Senhor. E eu te peço, por favor, Deus, eu te imploro, nos liberta a todos nós, Pai. Por favor, Senhor. Que a gente não fique, Deus, levando as pessoas no nosso coração com mágoa, com rancor, mas que a gente, olhando para o Teu sacrifício por nós, a gente tenha o coração transformado e tenha a grandeza de perdoá-los, porque o Senhor nos perdoou primeiro, Senhor. Nos faz uma igreja profundamente amorosa, Senhor. Que a gente não erre, Senhor. Que a gente viva de fato o que o Senhor pediu para a gente viver. E que a gente faça tudo isso por amor, Senhor, e na esperança de ver o Teu reino avançando, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos ama. E obrigado porque a gente pode celebrar isso de novo, de novo, de novo. Nós te amamos, Senhor, e é em Teu nome que oramos. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Se você sair daqui e não der uns 20 abraços aí, que Deus faça chover enxofre na sua casa e que você...